exaltado por seus atributos. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Agora a igreja. Deus, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, tu te exaltaste por chefe sobre todos. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Todos, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fique ali bem o cântico de louvor. Vamos ser agora dirigidos em uma oração de invocação. Eu vou pedir para que a nossa irmã Ana nos conduza nesta oração. Grande é o Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, que estamos aqui, Senhor, na tua casa, Senhor Deus, casa maravilhosa, Senhor Deus, que estamos todos aqui atentos à tua palavra, que vem estar com cada irmão aqui que subiu à tua casa, que vão ver a tua palavra, Senhor, bem estar, Senhor Deus, com cada um, que nós possamos, Senhor Deus, sempre te adorar, Senhor Deus. O Senhor é maravilhoso, Senhor Deus tem dado bênção, Senhor Deus, muito bem.
conexão com Deus pela mediação de Cristo Jesus. Em uma linguagem unissona, todos nós, juntos na mesma roda, leiamos o texto bíblico. Porque eu, Senhor, teu Deus, e te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo, para que todos vejam e saibam, considerem que juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Vamos ser agora, irmãos, ser dirigidos em uma oração de confissão. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso eterno e grandíssimo Pai, diante, Senhor, da Tua presença, o Senhor é um Deus santo, santo e santo, Senhor. Vem estar, Senhor, aqui, nos dando, Senhor, um coração, Senhor, de contrição, Senhor. Que venhamos estar nos arrependidos, Senhor, dos nossos pecados, aqueles pecados, Senhor, que te desagradam, que faz separação, Senhor, entre nós e Ti, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de que esta igreja, aqui neste local, Senhor, que somos pecadores, Senhor, e que carecemos da Tua mão misericordiosa em nossas vidas, Senhor. Tenha misericórdia de todos nós, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde em cada momento, Senhor, de nossas vidas, e que nós venhamos a entender, Senhor, a Sua mensagem aqui nesta noite, através das orações, através da leitura da Tua Santa Palavra, através dos cânticos, através dos hinos, para que nós, Senhor, venhamos, Senhor, a cada vez mais e melhor te servir. É no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Juntos ouvimos a palavra de Deus, conhecendo a vontade de Deus na palavra, né? E vamos aqui também em uma mesma linguagem, lendo a palavra do Senhor, impressa aqui projetada. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira linda, e os campos não produzam mantimento,
Todas as coisas
louvando junto com os irmãos, ó Pai. Te agradecemos pelo privilégio da salvação. E tudo, ó Pai, que fazemos aqui, ó Pai, para render glória somente a Ti que é devido, ó Pai. Senhor, seja por esse momento onde agora nós ouviremos a Tua palavra, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a ouvirmos e a praticarmos, ó Pai. E não só ouvirmos, ó Pai, e esquecermos durante a semana, ó Pai. Somos falhos, somos seres humanos, mas nós temos a Ti, ó Pai, que pode, ó Deus, nos conduzir durante essa semana a fazermos com que possamos lembrar e praticar a Tua palavra, ó Deus. É tudo isso que neste momento, ó Pai, nós reunidos te pedimos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. A igreja pode se sentar. Graça e paz, amados irmãos. Todos estão bem? Chegaram bem na igreja? Aqueles que vieram de carro conseguiram estacionar? Amém? Sejam muito bem-vindos à casa do nosso Deus. Aqueles que estão nos assistindo e que porventura vão assistir em outro momento, nosso boa noite. Que a palavra de Deus sempre fale ao nosso coração. Nesta noite nós falaremos então do capítulo 3 de Ruth. Na escola dominical passada, eu desafiei os irmãos a lerem esse maravilhoso livro, para entrarmos sempre no contexto da história do livro de Ruth. E hoje falaremos sobre a esperança redentora. Esperança redentora. No capítulo 1 do livro de Ruth, fomos apresentados a Noemi e também a seu marido, Elimeleque, e os seus 2 filhos. Lembra o nome? Malom e Quilion. E houve o que na terra de Judá? Muita fome naqueles dias, dias dos juízes. E então essa família de Noemi e Elimeleque, foge para a terra de Moabe. Os moabitas eram descendentes de Ló, do incesto de Ló com a sua filha mais velha. Nasceu então essa terra, esse povo de Moabe. E eles então eram considerados como estrangeiros, fora do povo de Israel. E assim então chegaram à terra de Moabe, o marido Elimeleque e sua esposa Ruth. Elimeleque morre. Os 2 rapazes se casam, e eles se casam fora do povo de Israel, fora do povo da fé. Eles se casam com as moabitas. Quais são os nomes? Orfa e Ruth. Você se lembra que Orfa voltou para a sua terra? Ruth, Noemi, Orfa, viúvas, pobres, resolvem voltar para Belém, porque elas ouviram um comentário que aquela fome havia acabado. No meio do caminho, Noemi para com as suas noras e pede para que elas voltem para Moabe, que era a terra delas. Os pais delas estavam lá, os deuses delas também estavam lá. Orfa ouve o conselho da sogra e volta para a terra, seu povo, seus pais, e os seus deuses. Mas Ruth não. Ruth resolve acompanhar a sua sogra, e ela fez um compromisso muito belo, lá no capítulo 1, verso 16 e versículo 17, aonde ela fala:
olha, minha sogra, aonde a senhora for, eu irei também. Aonde a senhora morrer, morrerei ali também. Aonde a senhora for sepultada, serei sepultada ali também. E aí ela faz uma declaração de fé. Ela diz assim, lembre que ela era gentia. E ela diz, olha, Ruth, olha, Noemi, o seu Deus será o meu Deus e o seu povo será o meu povo. Ruth está em um processo de conversão para o nosso Deus. E aí no capítulo 2 do livro de Ruth, fomos apresentados então agora a Belém. Noemi e Ruth voltaram a Belém. E agora elas estão viúvas e fazendo o que as viúvas pobres faziam naqueles dias para sobreviver. Catar o quê? Grãos. Catar os grãos que sobravam das colheitas. Era lei, lá em Levítico, a lei de Moisés, que o necessitado poderia colher ou catar, os restos da colheita. Mas esses grãos não eram suficientes para mantê-las por muitos meses, apenas alguns dias. Era pouco que caía no chão. Noemi ainda recebeu mais, porque ela encantou os olhos de Boaz, e Boaz dava grãos a mais para ela. Mas aquilo era para pouco tempo também. Por isso Noemi teve outros planos para Ruth, e para que pudesse viver em paz. E qual era esse plano? Conseguir um casamento para Ruth. Só assim Ruth iria ficar tranquila, encontrando um lar. E então em Ruth capítulo 3, vemos Noemi agindo como uma casamenteira. Talvez muitos aqui não conhecem esse termo, mas lá em Minas Gerais tem muito esse termo, o casamenteiro, aquele que é o cupido do amor, que vai fazer intermediação entre um homem e uma mulher para que se casem. E Noemi agiu como uma casamenteira mesmo. Depois de superar sua depressão, lembra que ela chegou bem mal aqui em Belém, agora ela superou aquela depressão. Noemi então resolve buscar a segurança e o descanso para a sua nora, para ela também, por meio do casamento. E aí o que acontece? Noemi, que era muito esperta, percebeu que Boaz estava interessado em Ruth. Então ela planeja um encontro de Ruth com Boaz. Boaz era o parente mais próximo de sua família, aquele que poderia se tornar o redentor de Ruth, pela lei também de Moisés, lá do livro de Levítico. Então Noemi orienta Ruth a ir até a eira. A eira era assim, quando terminava a colheita, eles arranjavam um lugar mais alto na fazenda e depositavam toda aquela colheita ali. Alguns tinham já galpões, outros não, deixavam o ar livre, cobria com um encerado, uma lona, e ali amontoando toda a colheita. E eles não tinham o maquinário que temos hoje, então colhia tudo e depois o pessoal ia também limpar ou tirar os grãos das ramagens, tipo o trigo, o próprio milho, tudo na mão, tudo feito à mão. E esse lugar é chamado de eira. Então Noemi orienta Ruth a ir até a eira, onde Boaz estava trabalhando. Talvez, por ser noite, Boaz estivesse apenas servindo de vigia, cuidando da sua colheita para que ninguém roubasse. E então Noemi fala para Ruth, vá até lá, vai lá onde está Boaz. Só que ela disse para ela assim, olha, primeira coisa, se perfuma, vista suas melhores roupas. Talvez Ruth ainda estivesse vestindo aqui roupas de luto pelo seu esposo mau. E agora, queria mostrar que o seu luto tinha acabado. Por isso vestiu uma roupa nova, a melhor que ela tinha, e se perfumasse também.
Eu digo que este capítulo aqui mostra o empenho de Noemi em garantir o futuro de Ruth, mostra também a disposição de Boaz em ajudá-las, mostra também a coragem de Ruth em seguir as instruções de sua sogra. Instruções que eu digo arriscadas e extremamente perigosas. Eu digo que foi somente pela graça de Deus que aquele dia foi salvo. O plano de Noemi para garantir Boaz para Ruth como seu marido, eu digo que não parece um plano muito sábio. Eu acredito que nenhum pai aqui ou mãe presente indicaria um plano tão arriscado, tão perigoso para a sua filha. O plano de Noemi não me parece muito sábio, uma regra para seguir. Então seguiremos Ruth até a Eia, naquele dia, naquela noite cheia de tensão. E este é um momento muito perigoso, repleto de tensão espiritual e também até de alarme moral. Versículo 1 a 5, nós temos a primeira parte desta noite, e é a chamada de redenção. Diz o texto: certo dia, Noemi disse a Ruth. Olha como o plano de Noemi é extremamente perigoso. Minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Tudo bem. Esse Boaz, Noemi falando com Ruth, esse Boaz, senhor das moças, com quem você trabalhou, já findou a colheita, é nosso parente próximo. E aí, então, imagine você, Ruth, Noemi sentada ali na mesa, à luz de uma lamparina ali, né? E ela diz assim: hoje à noite, ele estará na eira, onde se debulha a cevada. Faça o que lhe direi. Tome banho. Isso não era muito costume o pessoal de lá tomar banho, não era mesmo. Tome banho, perfume-se e vista a sua melhor roupa. Veja se você daria essa orientação à sua filha. Depois, vá até lá, tarde da noite. E aqueles dias à noite era um brilho, muito mais escuro que nossos dias de hoje. Depois vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem o lugar onde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Perigoso, né? Plano muito arriscado. E ele lhe dirá o que fazer. Farei tudo o que você disse, respondeu Ruth. Vamos orar? Pai querido, nesta noite rogamos a Deus que a Tua palavra, através da história da Tua serva, tenha muitas aplicações para a nossa vida. Venha ao encontro das nossas necessidades. A Tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amados irmãos, Noemi aqui enxergou um novo horizonte na vida de Ruth, que mudaria a sua vida para sempre. Essa mudança aconteceria por meio do casamento de Ruth com Boaz. Noemi então buscou um lar seguro para a sua nora. Ela queria que a sua nora se casasse, que a sua nora fosse feliz e que ela tivesse um filho para dar continuidade à memória de sua família. Depois de anos de tristeza e esperança, agora retorna sobre Ruth e Noemi. E, amados irmãos, Deus não apenas preparou o marido para Ruth, mas um remidor para ambas. Deus não apenas deu um lar a Ruth, mas deu um lar feliz. Ela foi bisavó do grande rei Davi, ancestral do Messias. Então essa mulher, ela foi maravilhosa
na linhagem de Cristo Jesus. Além disso, a história de Ruth revela para nós a providência divina. Mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis, mais complicadas, mais tenebrosas, a história de Ruth revela a providência divina em meio a essas circunstâncias. Ela é uma viúva, não tem filhos, não tem dinheiro, não tem plano de aposentadoria, não tem benefício, não tem filhos, homens para cuidar dela. Parecia que tudo tinha acabado, tanto para Ruth quanto para Noemi. Mas o que acontece agora? Das sombras do sofrimento nasce a esperança. Quando os nossos recursos acabam, os celeiros de Deus continuam transbordando. Quando perdemos o controle, Deus continua nos conduzindo rumo ao triunfo. Embora Ruth fosse uma viúva estrangeira e pobre, Deus a abençoa com a oportunidade de encontrar um redentor para a sua vida. Um redentor em Boaz. E isto mostra que Deus cuida dos oprimidos e oferece caminho para a redenção. Mesmo quando tudo parece improvável, Deus mostra caminhos. Mesmo quando você estiver se sentindo em um beco sem saída, Deus mostra uma saída. Vemos aqui também, irmãos, a importância da obediência e da confiança em Deus. Ruth segue as instruções de Noemi com fé, mesmo quando as instruções parecem estranhas e arriscadas. Ela decide confiar. Ela confia que Noemi está agindo de acordo com a vontade de Deus. E então ela age com coragem e humildade. Da mesma forma, Boaz responde com gentileza e bondade, reconhecendo a nobreza de caráter de Ruth e também a sua disposição em seguir a vontade de Deus. Em resumo, versículo 1 a 5 destaca a importância da família, dos relacionamentos, da providência divina na vida das pessoas e também aponta para a importância da obediência e da confiança em Deus, mesmo em meio às circunstâncias mais desafiadoras. E aí então vamos para os versos 6 a 9, aonde nós temos uma reivindicação da redenção. Diz o texto: assim, naquela noite, ela desceu, Ruth, até a eira, e seguiu as instruções de sua sogra. Quando Boaz terminou de comer e beber, e estava alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos, e pegou no sono. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou. Imagine você essa cena, acordando, tirando remela dos olhos, babado, limpando a baba. Então Boaz acordou de repente e ele se virou e ficou admirado em encontrar uma mulher deitada a seus pés. Quem não ficaria? Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, respondeu ela. E ela vai e diz: olha, estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor aqui é Boaz, é o resgatador de minha família. Irmãos, aqui vemos Ruth, então, seguindo as instruções de Noemi, e indo até a eira onde Boaz estava trabalhando, para pedir que ele se tornasse seu redentor, como a lei de Moisés dizia sobre o parente mais próximo. E esse capítulo destaca então a importância da iniciativa e da coragem, especialmente quando se trata de buscar redenção e proteção em um mundo cheio de incertezas e perigos. A cena em que Ruth se deita aos pés de Boaz, esta cena tem sido interpretada de diversas maneiras, até imoral por muitos. Mas a atitude de Ruth aqui, irmãos, ela
mas ela é claramente uma expressão de humildade, submissão e confiança em Deus. A gente poderia dizer, mas por que eles não discutiram isso em outro momento, em outra hora, durante o dia? Por que à noite, no meio do mato, né? Por que tudo isso? Não sabemos. Mas sabemos aqui que o plano de Deus estava agindo, mesmo nesse plano arriscado de Noemi. Ela está pedindo, a Ruth está pedindo a Boaz que se torne seu protetor e redentor, de acordo com a tradição do Levirato, em que o parente próximo do falecido assumiria a responsabilidade de cuidar da viúva e preservar a linha da sua descendência. Quando Ruth diz a Boaz, estenda as abas de sua capa sobre mim, ela não está sugerindo nada de noite sexual ou algo assim como muitos têm pregado por aí. Não é isso. Ela não está tentando seduzir Boaz, mas ela está, na verdade, aqui propondo casamento a ele. E eu particularmente acho que ela e Boaz já estavam de conversa há um bom tempo. Pois no primeiro dia Boaz já avistou e perguntou, quem é aquela moça? De quem ela pertence? No primeiro dia da colheita, aqui é o final da colheita. No final do capítulo 2, verso 23, diz que a colheita estava no final. Já estavam debulhando o milho ou o trigo dos seus cachos. É uma colheita pequena, mas mesmo uma colheita pequena demoraria muito tempo, talvez uns 3 a 4 meses. Então eles já se conheciam, como dizem na linguagem de hoje, já tinham flertado. E no início do capítulo 3, então, ele diz, esse Boaz, senhor das moças, com quem você trabalhou. Então já terminou essa colheita, os dois se conheciam muito bem. E Ruth aqui está, na verdade, então, repetindo as palavras do próprio Boaz. Vocês lembram o que ele disse quando avistou Ruth pela primeira vez? Lá no capítulo 2, verso 12, lá Boaz disse que Ruth veio para se refugiar sob as asas do Senhor. Não foi isso que ele disse lá? Pois bem, agora Ruth diz a Boaz, abra as suas asas sobre a sua serva. Noemi não disse para Ruth falar isso. Tudo indica aqui que Ruth tomou a iniciativa por ela mesma. Noemi diz, vá, deita no pé e ele vai saber o que falar para você. Noemi tomou a atitude e disse assim, olha, abra suas asas sobre mim. Naquela expressão, usando a expressão que Boaz havia falado para ela, que o Senhor Deus, abrisse as asas sobre ela e guardasse a vida dela. Então ela está repetindo essas frases, dizendo, olha, agora é você, Boaz. Cuide de mim. Agora Ruth diz, é você, Boaz. Ela está pedindo que Boaz fosse o instrumento da aliança do amor de Deus para com ela, cumprindo suas obrigações para com ela como seu redentor. Uma das maneiras pelas quais o Senhor estenderá e abrirá suas asas sobre Ruth em aliança de amor é por meio de Boaz, abrindo as suas asas sobre ela na aliança do casamento. E foi através de Boaz. E ela realmente pressiona isso sobre ele. Ela quer fechar o acordo. Suponho, então, ela diz no verso 9, você é um redentor. Em outras palavras, Boaz, o que quer que haja entre nós, este é o seu dever sob a lei de Moisés. Você está qualificado para me resgatar, Boaz. Agora, que risco Ruth estava correndo aqui? Boaz poderia ter aproveitado dela, quem saberia? No meio do nada, no escuro, quem ia ficar sabendo? Apesar da foto estar clara, mas era noite. Boaz poderia ter
Ele, afinal, era um homem de reputação e de prestígio. Ele poderia até tê-la envergonhado publicamente. Muito arriscado o que Ruth fez. Mas o texto destaca a importância da integridade e da reputação daquele homem. Boaz elogia Ruth por sua lealdade e nobreza de caráter. E ele a reconhece como uma mulher de boa reputação por toda a cidade. Então, primeiro, ele a abençoa e ele interpreta o interesse de Ruth por ele como o ato de aliança de amor para com ele. E ele diz: olha, você poderia ter ido atrás de homens mais jovens, de homens ricos e fortes, sarados, mas você me quis. Boaz fala para ela: você me quis. Talvez ele já fosse de meia idade, rico ele era também, mas talvez não forte, né? Não sarado, talvez uns quilinhos acima do normal. E ele diz: olha, ele agradece, ele diz: olha, muito obrigado pela aliança de amor para comigo. Você poderia ter escolhido um rapaz ótimo aí, mas escolheu a mim. E aí, então ele diz que fará o que for preciso para fazer aquilo que ela estava pedindo a ele. Eu posso ver aqui o coração de Ruth saltando de alegria neste momento. Em vez de um desastre, Deus estava abençoando Ruth ricamente depois de tudo. Isso é maravilhoso. E essa história, irmãos, ela aponta para a importância da redenção e da providência que operam mesmo em situações aparentemente improváveis. Pois Ruth, uma estrangeira, gentia, pobre, viúva, desamparada, que se encontrava no fim da linha, como a gente diz aqui, no fundo do poço, encontrou redenção. Uma luz brilhou no final do túnel para Ruth e para Noemi também. E essa luz mudou a vida das duas para sempre. Ruth encontrou refúgio e proteção por meio da graça de Deus e da bondade de Boaz. Essa história mostra, irmãos, que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus oferece caminhos para a redenção e proteção para aqueles que nele confiam. Deus pode intervir, pode mudar a história, abrir a porta da esperança para aqueles que o amam. Não é um programa lá da televisão, abre a porta da esperança, mas Deus pode abrir a porta da esperança para aquelas pessoas que o amam. E aí a gente entra no verso 10 até o 15. Nós temos então a promessa da redenção. Diz o texto: então Boaz exclamou: o Senhor abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, olha aí, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Lembra que a gente hoje não é? Uma mulher exemplar. Mas, olha aí mais, embora eu seja de fato um dos resgatadores de sua família, há outro homem que é parente mais próximo que eu de Elimeleque. Então, fique aqui esta noite e pela manhã conversarei com ele, com esse parente mais próximo. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem, que ele se case com você. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu mesmo a resgatarei. Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até de manhã, mas levantou-se antes do raiar do dia, pois Boaz tinha dito: olha aí, Ruth, ninguém deve saber que uma mulher esteve na eira. Então Boaz lhe disse: traga-me a sua capa e estenda aqui. E ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada e a pôs sobre as costas de Ruth. Depois ele retornou à cidade.
Irmãos, Boaz aqui se compromete em proteger e cuidar daquela moça. Esse capítulo destaca a importância da responsabilidade e da justiça. Ele abençoa Ruth, reconhecendo a sua lealdade, a sua nobreza e seu caráter. Ele elogia a sua decisão de não procurar um homem mais jovem para se casar, mas, sim, ele também aceita seguir a tradição lá da lei de Moisés, de se unir com um parente para proteger a linha da família. Isso tudo sugere que Boaz também valorizava a tradição e a responsabilidade familiar, e que ele estava disposto a cumprir suas obrigações como redentor. Boaz é um homem de Deus, tão notável, irmãos, tão notável, que se importa profundamente com Ruth. Ele decidiu cuidar desse negócio, dessa conversa dele com Ruth, assim que o sol nasceu. Ele é um exemplo de integridade e justiça. Ele reconhece que há outro parente próximo que tem direito legal de se tornar o redentor de Ruth. Ele reconhece isso, mas ele promete fazer de tudo o que puder para resolver aquela situação de forma justa e garantir que Ruth estivesse protegida. Se não fosse ele, que fosse o outro rapaz, mas ele ia resolver aquela situação. Ele está disposto a cumprir suas obrigações familiares e garantir a proteção de Ruth. E Boaz, então, na verdade, a figura dele aponta para o grande Redentor, Jesus Cristo. Aonde Jesus Cristo é mostrado aqui no livro de Ruth? Nessa questão. Boaz está nos direcionando para Cristo Jesus. Talvez você esteja inquieto esta noite. Você sente que tem um coração sem rumo, sem esperança, sem propósito. E você estará sempre inquieto até encontrar seu descanso no grande Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Por isso ele disse assim: vinde a mim. Ele diz a você: todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Boaz disse para Ruth que iria assumir aquele compromisso para redimi-la. A mesma coisa que Cristo faz conosco. Vá até Ele, mesmo em situações desesperadoras, porque Deus oferece caminhos para a redenção e para a proteção daqueles que confiam nele. Esse plano de Noemi foi muito arriscado, mas a graça de Deus interveio naquele dia, fazendo que aquele dia terminasse de maneira maravilhosa. E aqui nós temos a preocupação de Boaz com a moral de Ruth. Ele diz: olha, a Eira, ela era conhecida talvez como esses lugares onde ficam essas mulheres de programa. Oséias vai dizer que era o lugar onde as prostitutas ficavam. Por isso ele preocupou-se com Ruth e disse: olha, fique aqui, se proteja e saia de maneira que ninguém esteja olhando, protegendo a moral de Ruth. E assim ele fez. E ainda mandou um monte de grãos para Ruth e Noemi, como forma de agradecimento e de que ele estava assumindo o compromisso de redentor. E aí, irmãos, fechando versículos 16 a 18, diz assim: quando Ruth voltou, a sua sogra a ela lhe perguntou: como foi, minha filha? Imagina, ela estava pensando, preocupada também, né? Porque no fim ela sabia que era um plano arriscado. Ruth contou a Noemi tudo que Boaz havia feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada e disse: não volte para sua sogra de mãos vazias. E então Noemi disse: tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. Noemi dizendo: Boaz não descansará enquanto não resolver esta questão ainda hoje. Vejam, Noemi se preocupa com o que poderia ter acontecido entre Ruth e Boaz na noite anterior.
Mas Ruth tranquiliza sua sogra e relata tudo o que aconteceu. Quando Noemi, voltou de Moabe para Belém, ela estava zangada e estava amarga com Deus, culpando Deus por aquela situação. Ela diz assim: olha, saí com as mãos cheias de Belém e voltei para Belém com as mãos vazias, e culpando a Deus por isso. Pois bem, quando Ruth chega com aqueles grãos, esta mensagem era diretamente para Noemi. Ela não precisava manipular as circunstâncias por causa da insegurança e do medo. Ela podia confiar no Senhor. Ela podia confiar no Senhor para prover. E aquela enorme quantidade de grãos que Boaz mandou era uma espécie de comprovação disso, que ela poderia continuar confiante no Senhor, porque o Senhor iria livrá-las daquele sofrimento. Ela não precisava dar uma ajudinha para Deus, como outros servos importantes tentaram fazer no passado. Não, ela não precisava. Deus iria agir. E agora Boaz mudaria não apenas a vida de Ruth, mas também a vida de Noemi para sempre. E tudo indica que Noemi já estava sendo mudada, largando de ser amada. Porque aqui já vemos uma Noemi confiante em Deus. Ela acredita que Boaz resolveria a situação no dia seguinte. Ela confia que Deus está cuidando delas. Como Noemi e Ruth, irmãos e irmãs, podemos buscar refúgio em Deus e confiar que Deus está agindo em nosso favor. Não precisamos dar uma mãozinha para Deus. Basta confiarmos. Noemi não estaria mais de mãos vazias, mas de mãos cheias e transbordando novamente. Aprendemos nesta história que, de novo, mesmo em momentos de incerteza e medo, podemos confiar em Deus, buscar sua ajuda, buscar a sua proteção em todas as circunstâncias da vida. Irmãos, o que nós concluímos com esta história? Você se preocupa com o amanhã? Talvez, por causa das adversidades, você esteja com medo. E você está lutando para continuar confiando no Senhor. Agora olha, essa foi a experiência de Noemi. Ela estava vazia, amarga. E o Senhor aqui está sinalizando para ela que se ela apenas confiasse nele, e o seu Redentor, Boaz, seu vazio seria preenchido. Por isso Boaz aponta para Cristo, nosso Redentor. Boaz preencheu o vazio na vida daquelas duas mulheres, como Cristo preenche o vazio em nossa vida. Igreja, o Senhor não prometeu que não teríamos dificuldades, tristezas, perdas, dores, se seguíssemos a Jesus. Não existe essa promessa. Mas há uma promessa de que o vazio nunca mais vai caracterizar seu coração se você confiar em Cristo Jesus. Por isso Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, teremos vida e vida em abundância. Jesus é maior do que Boaz. E o sinal para nós de que Jesus vai cumprir suas promessas não é um monte de grãos, como Boaz mandou para Noemi, um monte de grãos. Não é um monte de grãos. Deus não deu uma porção de grãos para você e disse: olha, fique tranquila, porque eu vou te redimir, eu vou te resgatar, vou preencher seu vazio. Não! Ele não deu para você um monte de grão de milhos ou de trigo. Não, Ele deu a si mesmo por você, morrendo na cruz do Calvário, por mim e por você. Então, tem alguma
que o Rei Jesus não seja a resposta e o antídoto. Não há vazio na nossa vida que Cristo não possa preencher, porque há descanso para os corações inquietos em Jesus Cristo. Ruth encontrou descanso, alegria, um lar feliz no Redentor Boaz. Noemi também não ficou de fora. E nós também encontraremos um lar feliz, encontraremos descanso para os nossos corações aflitos, para os nossos corações angustiados em Cristo Jesus, o nosso Redentor. A esperança redentora é Cristo Jesus. Se você quer ter, então, mesmo em meio às adversidades, um coração tranquilo, um coração que desfruta de paz, é preciso estar aos pés da cruz. Porque somente a cruz do Calvário, Cristo Jesus, pode preencher o vazio da sua vida. E mesmo que você esteja se sentindo tristonho, a paz de Cristo, que excede todo o nosso entendimento, estará reinando em você, fazendo com que você se levante e olhe para o alto. Então, levante sua cabeça, volte a focar em Cristo Jesus, o nosso Redentor. A esperança redentora é Cristo Jesus. Foi a esperança de Noemi e a esperança de Ruth. Um plano arriscado, um plano muito complicado, mas que a graça de Deus interviu e transformou aquela noite em uma noite repleta de alegria e de coisas maravilhosas. Porque, como a gente vai ver no próximo domingo, no capítulo 4, como essa história teve seu final maravilhoso. Tá bom, irmãos? Boa noite. Fique com Deus. Tenha uma semana maravilhosa e sempre confiante neste nosso Redentor Jesus Cristo. Somente Ele pode preencher o vazio do seu coração, da sua